de no imposto de renda, Brasil, por exemplo, os países cobram muito mais. Isso, exato. Os países ricos do que Mas essa é a questão, né? A estrutura tributária no brasileiro é muito regressiva, quer dizer, ela acaba penalizando mais o consumo, né? A produção, e ela onera... E livrando os mais ricos. E aí ela onera as camadas mais pobres, né? Então, assim, a gente poderia ter uma estrutura mais simplificada que faria duas coisas. Ela aumentaria possivelmente a arrecadação, isso tem que ser testado, mas ela pode ter um efeito de... simplesmente ao diminuir o custo dos produtos, permitir que os mercados cresçam, as pessoas consumam mais, né, porque os produtos têm menos imposto embutido, e ela simplificaria, do ponto de vista da gestão das empresas, a gestão tributária. A gente tem vários casos hoje de empresas brasileiras que trabalham no exterior e que lá fora fazem toda a gestão tributária com um funcionário. E no Brasil tem departamentos inteiros cuidando disso, com 50, 60 pessoas, assim, que fazem a parte toda da burocracia de recolhimento de impostos. Você diria que uma das atitudes mais importantes a tomar seria uma reforma tributária? Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto importante, ao mesmo tempo em que é difícil e parece que a dificuldade de avançar é muito grande. A gente está falando em reforma tributária há 2 décadas, pelo menos, no país, né? E talvez haja medidas significativas e mais imediatas que poderiam ser tomadas. Por exemplo, a criação do Simples foi um enorme avanço, né? Hoje a gente poderia, por exemplo, trabalhar com um aumento dos limites. Assim, hoje a microempresa ela vai até R$240 mil de faturamento anual e a pequena empresa é quem fatura até R$2.400.000. A gente poderia fazer um aumento disso, quer dizer, trabalhar o critério de microempresa até R$500 mil e o critério de pequena empresa até 5 milhões. Isso teria que ser simulado, né, e teria que negociar bem com a Receita a questão da arrecadação que isso pode significar, mas certamente significaria um possível fôlego muito grande para um conjunto de empresas muito significativo que hoje, quando ela cruza o limite do faturamento, ela já vai, né, ela passa a ter outro tipo de estrutura de recolhimento de imposto, ela paga mais, ela precisa ter mais cuidado porque são mais procedimentos tributários que ela precisa cuidar, para não entrar em sonegação, né, ou erro, né, de apuração. Então, assim, seria uma forma interessante de fazer uma espécie de reforma tributária, um atalho, né, para a reforma tributária. Não resolveria as questões de guerra fiscal entre estados, não resolveria a questão de distribuição de ICMS, se é na origem, no destino, que hoje é um dos grandes debates, né, que entrava a reforma, mas acho que pode ser um avanço importante. E se além de aumentar os limites a gente puder incluir setores que hoje não estão no Simples, né, incluí-los no Simples só pela questão do faturamento, isso pode significar uma formalização muito grande de empresas, né? Uma última pergunta, você está pessimista em relação à crise que está chegando aí nos nossos horizontes? Ou vamos ter somente uma marolinha como foi em 2008? É difícil falar, eu acho que não, a gente corre o risco de que não seja uma marolinha, acho que ela pode ter ainda um impacto importante, mas eu ao mesmo tempo não estou pessimista. Eu acho que assim, o Brasil deu demonstrações, né, de que na crise de 2008, na crise de 2009, de que a gente conseguiu atravessar isso com relativa flexibilidade, quer dizer, poderia ter sido um desempenho melhor, mas a gente conseguiu responder muito rápido, né? Especialmente pelo crescimento de camadas que não participavam do mercado consumidor e que hoje são incluídas nesse processo pelo aumento de renda, a redução de pobreza que houve nos últimos anos, a manutenção da estabilidade econômica é um fator chave. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje um cenário bastante positivo. O cenário de crescimento do país é algo que não se questiona. A gente tem um dado interessante, né? Nós tivemos a reunião do Fórum Econômico Mundial agora em maio, no Rio de Janeiro, e vários dos investidores estrangeiros ali presentes deram praticamente a mensagem do final da reunião, de vários painéis que eu participei, o final da mensagem era o seguinte, o Brasil está no caminho correto, né? Quer dizer, a questão das reformas, inclusão social, a diretriz que está sendo seguida é absolutamente correta. A questão que se coloca hoje é como é que a gente atalha, dá alguns saltos, né? E aí a inovação vai ter um papel central. Quer dizer, como é que a gente pode aprender com a experiência de outros países e fazer rapidamente algumas mudanças importantes nesses 4 blocos que a gente comentou, para fazer com que a gente possa garantir que o país cresce mais rápido, mas de forma sustentável, sem colocar em risco a estabilidade de preços, que é um ganho significativo, né? Muito obrigado pela entrevista. Chegamos ao final do nosso programa. Você acaba de assistir uma entrevista com Eric Camarano, diretor-presidente do Movimento Brasil Competitivo. Quem quiser copiar este ou qualquer outro programa da nossa grade, basta acessar o portal www.senado.gov.br/TV. Aproveite e envie-nos sua crítica ou a sua sugestão de pauta. Até um próximo Cidadania.